Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Passando aqui para gravar para vocês mais um episódio de Pensamentos do Pregador. Estava analisando o texto que está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o testemunho de João, né? E no texto do capítulo de número 6, vai contar uma passagem que Jesus, ele está ali com todos os seus seguidores e com os discípulos, quando por um momento Jesus se preocupa em como despedir a multidão, tendo alimentado eles. Jesus pergunta para os discípulos o que eles teriam para oferecer, para dar àquela multidão, para que eles não perecessem ou não padecessem no meio da sua jornada de volta para casa. A multidão era grande, porque seguia Jesus por causa dos milagres que ele operava. É interessante lembrar que as jornadas que Jesus fazia podia durar dias, era de cidades para cidades, podia demorar muito tempo para voltar para casa, então era necessário muitas das vezes levar mantimento, levar suprimento. O interessante é que quando Jesus pergunta para os discípulos, uns respondem: nós não temos nada. Outro vai responder: nem 200 dinheiros poderiam comprar pão para dar a cada um desses homens. Porque o número de homens, sem contar mulheres e crianças, era aproximadamente 5.000. Então, acontece algo maravilhoso no texto. Que André, irmão de Simão Pedro, responde ao Senhor Jesus da seguinte forma: existe um homem, um jovem, que trouxe consigo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus pede os pães do rapaz, manda que todos se assentem e multiplica aqueles pães, dando para todos eles comerem ainda tendo sobras. Mas existe uma grande lição nesse texto, e é lógico que se pode ler esse texto tendo diversos tipos de mensagens a proclamar. Mas uma reflexão dessa noite que eu quero dividir com vocês é que quando a gente começa a acompanhar Jesus, obviamente nós vamos atrás de algum milagre, de algo que ele venha nos favorecer. Mas no meio da jornada, muitas das vezes Jesus precisa de algo que você tem, de algo que está guardado dentro de você e para você mesmo. Às vezes Jesus precisa daquilo que você tem reservado, e às vezes você acha que é tão pouco que não será suficiente nem para você chegar até o final. Mas Deus está falando para você hoje: os seus pães de cevada e os seus peixes, eles servem sim na minha obra. Então, creia nessa palavra e saiba, há algo de valor guardado em você. E Jesus, ele requer isso. Jesus precisa disso para operar um milagre. Todos os milagres que Jesus operava, principalmente os de multiplicação, requeriam alguma coisa, algum ponto inicial. Às vezes Jesus usava lama, às vezes Jesus Cristo usava a fé das pessoas, às vezes Jesus usava pães e peixes para suprir a necessidade de muitos. Mas hoje pode ser o dia que Jesus quer usar o seu coração, a sua mente, os seus olhos, a sua boca. Então pense, reflita e seja a ferramenta de Deus para a vida de alguém.